Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do DP na Prática. Aqui nós trazemos conteúdos práticos de departamento pessoal e social semanalmente que vão ajudar você que é do departamento pessoal com as mais diversas dúvidas do dia a dia. Eu sou o professor Luciano Pimentel, especialista social e professor titular aqui da NIT e vou acompanhar você nessa jornada. E nesse episódio nós vamos falar sobre o que é GFIP e como instalar o programa na prática. Se você tem dúvida, fica comigo até o final. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do que eu preparei para você, tá? E lembrando, nos siga nas redes sociais, você pode nos seguir no YouTube/NIT Treinamentos, ou no Facebook, na nossa comunidade de alunos, ou também no Instagram, no @NIT Treinamentos, porque todo dia nós publicamos conteúdos diários relacionados à área trabalhista e também o E-Social. A gente tem também um grupo no Telegram, tá? Se você quiser fazer parte da nossa comunidade no Telegram, entra na nossa comunidade do Telegram, que lá também tem interação, tem conteúdo, tem atualização, você vai ficar por dentro de tudo, tá bom? Então vem comigo, vamos para o episódio de hoje. E no episódio de hoje, já falei para você, a gente vai falar sobre CFIP, né? CFIP. Tem gente que diz, né, que I love CFIP, né? I love CFIP, né? Galera aí das antigas, né? Agora é I love DP, I love social. A gente vai falar um pouco sobre o CFIP. A CFIP, ela é o quê? O que é a CFIP, então? A gente vai começar por aqui. O que é a CFIP não, tá? Vou corrigir aqui. Por que é o CFIP, tá? O CFIP fica estranho, né? Mas por que é o CFIP? O CFIP, ele é um programa, tá bom? Ele é um programa que as empresas utilizam para declarar a GFIP, tá? O nome exato desse programa é um nome um pouco extenso, Sistema Empresa de Recolhimento de FGTS e Informações para a Previdência Social, tá? Então é Sistema, olha só que nome feio e grande. É melhor falar a sigla, né? Empresa, né? E aí vai de recolhimento do FGTS, olha só, de recolhimento do FGTS. Meu Deus, só para escrever isso aqui, FGTS e informações para Previdência. Pronto, até aí tá bom. Então, esse que é o nome desse sistema. É um aplicativo, é uma aplicação em que você baixa, tá? E através dessa aplicação você gera dados, você gera uma declaração, tá? Então a função do programa CFIP, é gerar uma declaração, a declaração chamada GFIP, tá? Ela é uma declaração e tem um nome feio também, que é Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações para a Previdência. É o nome dessa sigla aqui, tá bom? Então, para que serve o programa? O que é? Ele é um programa que você baixa, ele é um aplicativo que você baixa, você utiliza no computador para quê? Para gerar essa declaração, que é uma declaração mensal, que é a declaração de GFIP, onde vai gerar depois uma guia para recolhimento de FGTS e uma guia para recolhimento de contribuição previdenciária, tá bom? Muito bem, e aí a gente fala, né, qual é a principal diferença entre os dois, tá? Qual é a principal diferença entre os dois? A galera confunde bastante, tá? CFIP versus GFIP, né? O que é? Qual é a diferença? É que aqui é o sistema, um aplicativo, já falamos, né? E aqui é uma declaração. Ou seja, eu uso esse aplicativo para incluir dados de trabalhadores, dados de remuneração, dados de afastamento, uma série de informações, tá? Que vai compor essa declaração que eu faço a transmissão através do Conectividade Social da Caixa, né? Que é um portal da Caixa onde eu faço a entrega dessa declaração. E tem gente até que tem trauma do Conectividade também, porque ela dá bastante trabalho aí, são portais, na verdade são sistemas bem antigos, são sistemas aí que precisam já ser substituídos, eles vão ser substituídos pela social. A gente ainda vai falar sobre isso hoje nessa aula, tá bom? Então a principal diferença da GFIP, do CFIP melhor, para a GFIP porque ele é um aplicativo e aqui ele é utilizado para fazer essa declaração, tá bom? Muito bem, tem muita coisa boa ainda para a gente falar hoje. Porque o que muitos de vocês que estão iniciando no departamento não sabem e vocês precisam saber
é que esse cidadão aqui, esse programa, ele não atende todas as particularidades das empresas, tá? Então, a primeira coisa que se você está iniciando um departamento pessoal e se você está me assistindo hoje, ou você já atua no DP há algum tempo, DP de empresa, uma coisa que você precisa saber é que esse programa, ele é usado para fazer aquela declaração, mas ele não atende todas as particularidades das empresas, tá? Então, o primeiro ponto que você precisa saber é que ele não atende a todas as particularidades, tá? Até aí, todas as particularidades. Que particularidades são essas? Por exemplo, se você tem uma empresa que ela é do Simples com atividade concomitante, aí você vai ter que fazer alguns ajustes para você declarar. Empresa do Simples do anexo 4, por exemplo. Se você está entregando uma empresa que é do Simples, que não é do anexo 4, você coloca lá como ela é optante do Simples. Mas se ela for do anexo 4, ela vai com informação de não optante. Olha que loucura. Né? E uma série, enfim, uma infinidade, sabe? Você precisa buscar aí, se você está iniciando um departamento pessoal, está entrando numa empresa, você precisa buscar esse conhecimento e saber se aquela GFIP que a empresa está fazendo está correta ou não, tá? Como ela não atende todas as particularidades, tem uma coisa que a gente fala muito no DP, que isso vai acabar com a social, tem as gambiarra, né? Então a gente acaba tendo que fazer um monte de gambiarra. Tem algumas que são gambiarra mesmo, tá? Você precisa fazer várias gambiarras. Por exemplo, em 2018 teve uma mudança com relação à contribuição do Fundo Rural. E aí, gente, ficou uma coisa assim meio complicada para declarar essas informações agora com essa mudança. Então, meio que você faz umas gambiarras ali, uns ajustes nos sistemas. Para quê? Para atender exatamente as particularidades que esse sistema acaba não atendendo, tá bom? Então, o segundo ponto que você precisa saber é que tem gambiarra sim, e você precisa saber como é que gera essa informação. Como tem gambiarra, tem instruções normativas, por quê? Porque a Receita Federal, a gente já abre aqui um parêntese, tá? Então, bora abrir um parêntese aqui, ó. A Receita Federal do Brasil, ela é responsável por fiscalização e arrecadação da contribuição previdenciária, tá? As principais gambiarras que tem na GFIP é relacionada à contribuição previdenciária. Então, ela publica uma série de instruções normativas ou atos declaratórios, tá? Que é a ADE-CODAC que fala, né? Atos declaratórios. Você vai encontrar na internet como ADE-CODAC, tá? Com orientações para preenchimento de GFIP. Então, para você atender essas gambiarras, a própria Receita Federal, eu abri um parêntese aqui, ela publica uma série de atos declaratórios e você consegue consultar isso lá no próprio site da Receita, tem uma aba sobre legislação. Você busca lá, digita a palavra-chave GFIP ou CFIP/GFIP, que ele vai listar para você quais são as publicações que são relacionadas a atos declaratórios relacionados a esse programa, para você poder não cometer erros, tá? Eu quero pegar aqui um exemplo, ato declaratório 3 de 2010, tá? Então, o FAP, por exemplo, tá? O FAP, presta atenção aqui, tá bom? Tá dando para ver aí, vamos lá. O FAP, ele tem 4 casas decimais após a vírgula, tá? Então, a empresa ela pode ter um FAP lá calculado 1,3267. Mais ou menos isso, tá? O FAP ele varia de 2 a meio. Então, ele é calculado por estabelecimento anualmente, então pode ser que a empresa apareça para ela um FAP assim, tá? Só que lá no programa, ele só aceita 2 casas decimais após a vírgula. Então, lá no programa, eu tenho apenas 3 espaços para informar, ou seja, 2 casas decimais após a vírgula. E aí, lembra que o programa ele não atende todas as particularidades da empresa, é preciso você fazer gambiarra e a Receita Federal ela publicou a instrução normativa ou ato declaratório orientando o preenchimento. Nesse caso aqui tem um ato declaratório, que é o ato declaratório ADE-CODAC, você pode buscar aqui na internet, 3 de 2010, tá? Esse ato declaratório 3 de 2010, ele fala sobre o preenchimento. Nesses casos aqui, você vai fazer o seguinte, aqui já fica uma dica, tá? Para você, talvez você esteja até fazendo isso errado. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o truncamento para informar no programa. O truncamento é o corte aqui, tá? Então, o que muitas empresas faziam? Elas faziam um arredondamento, e tá errado, não pode fazer arredondamento.
tá bom? Você vai fazer o trucamento e lá no programa CFIP você vai informar 1, 3, 2, nesse programa aqui, tá? Onde você gera a declaração, lá no CFIP, certo? Aí o que vai acontecer? O programa ele vai calcular a contribuição previdenciária sobre o RAT ajustado menor do que a empresa deve, né? Então, você vai recolher pela guia do programa, pela GPS do programa? Não, você não vai recolher, você vai estar recolhendo errado. O que acontece? O teu sistema de folha, ele aceita as 4 casas decimais. Então, o que você vai fazer? Você vai declarar corretamente a GFIP pelo programa, gerando pelo programa CFIP, certo? Mas a GPS, que é a guia previdenciária que é gerada no programa, a GPS do programa você despreza, tá? E você vai gerar a GPS, esse aqui já foi, você vai gerar a GPS pelo sistema de folha. Ou lá no site do SAL, tá? Que é o Sistema de Acréscimos Legais, que é o site da Receita Federal para cálculo de GPS. Então, a GPS devida, né, considerando as 4 casas decimais, você gera ou pelo sistema de folha ou pelo SAL, eles vão calcular corretamente. Então, não vai ter aquele batimento que a gente fala, tá? Que a guia da folha dê igual a guia da GFIP, porque nesse caso aqui é uma particularidade que a CFIP não atende, que precisa fazer uma gambiarra para poder você fazer a declaração de forma correta. Se você faz arredondamento, o programa vai calcular a maior do que o devido. Então, o ideal é que você considere as 4 casas decimais e o teu software de folha está preparado para fazer isso, tá bom? Tem mais coisa que você precisa saber que eu listei aqui, tá? Outra coisa que você precisa saber é que tem manual. Todas as aplicações do governo tem manual, então o manual tem que estar aí na sua pasta. Crie uma pasta na área de trabalho, salva os manuais e consulte o manual quando você tiver dúvida, tá? Porque o manual ele serve para isso. Então tem o manual e o manual ele foi atualizado recente agora, tá? No momento que eu estou gravando essa aula, ele foi atualizado, deixa eu falar aqui para você, quando é que ele foi atualizado? Ele foi atualizado no dia 4 de janeiro de 2021, tá? O programa CFIP, ele tá na versão 8.4, esqueci de falar para vocês, 8.4, a gente ainda vai ver aqui onde é que baixa. Então tem manual, o manual atualizado, tá? Na data no ano que eu tô gravando essa aula, ele foi atualizado no dia 4 de 1 de 2021, ele traz algumas alterações que teve sobre a salário e maternidade, que não compõe mais a base da contribuição previdenciária, e também sobre a questão dos afastamentos, aí, que é um assunto bem polêmico também, quando ele vai ou não compor a base de cálculo, tá bom? Uma situação importante que você precisa saber também é que o programa CFIP, ele pode, né, gerar informações para a empresa cair em malhas fiscais, tá? Então, ele pode não, né? Ele gera dados para a malha fiscal também. Se você não ficar esperto e ficar preenchendo errado, você vai cair numa malha fiscal. Um dado que vai aqui, né, que é muito comum de cair em malha, é o campo de compensação. Lá dentro do programa, você vai ter um campo de compensação, onde você informa créditos previdenciários que você tem, né? Para quê? Para reduzir o valor do seu recolhimento de INSS. De repente, tem empresas que podem estar usando indevidamente esse campo, dizer, eu tenho crédito de R$1.000. Só que, na verdade, essa empresa não tem, porque ela não quer pagar INSS. Aí esse campo vai lá e reduz o valor da guia a pagar, porque o campo de compensação abate o valor a pagar de INSS. E aí, o que a Receita fez? Ela criou uma malha para fazer cruzamento desse campo aqui. Então, se você estiver usando indevidamente esse campo, pode ser que você caia numa malha fiscal, tá? Esse aqui é só um exemplo. A gente já teve uma malha fiscal também que cruzou, tá? Olha só que interessante. KENAI da empresa com CBO de empregado. Nós tivemos uma malha que cruzou KENAI de empresa com CBO. Então, KENAI e CBO, você informa no programa CFIP. Então, por exemplo, tinha empresas que tinham KENAI de posto de gasolina, tá? E os empregados CBO de frentista. O posto de gasolina, a gasolina, ela tem um agente cancerígeno que é chamado de benzeno, e para fins, né, e quem trabalha diretamente com esse agente
cancerígeno, ele tem direito à aposentadoria especial. Logo, o frentista ele trabalha diretamente com a gasolina, ele está ali, né, fazendo abastecimento. Então, as informações de aposentadoria especial vão lá dentro do cadastro do empregado no programa também. Então lá, para esse trabalhador com esse CBO, não tinha um indicativo, tá? Tem um indicativo lá, onde você preenche, que pode ser, né, que vai dar direito à aposentadoria especial. Esse indicativo ele pode ser 1, 2, ou melhor, 2, 3 ou 4, tá? Você informa lá dentro do programa, e aí essas empresas já acabavam não informando esse indicativo, o que poderia estar dando prejuízo para os empregados, então muitas delas caíram na malha fiscal da Receita, tá? Então, fica atento aí com relação às malhas fiscais. Outra informação importante também é sobre atualizações, inclusive a gente vai falar hoje aqui sobre isso, tá? Atualizações. Há muito tempo esse aplicativo ele não era atualizado, tá? E aí agora, nos últimos anos, a gente teve 2 atualizações. Nós tivemos uma atualização depois da reforma trabalhista, que foi para atender às novas modalidades de contrato que a reforma trouxe. Então, a reforma foi lá em 2017, então lá por volta do finalzinho de 2017 a gente teve uma atualização. E nós tivemos uma atualização agora, no final desse ano de 2020, tá? Então, estava muito tempo sem atualizar o programa, então é sempre bom ficar acompanhando. A gente vai verificar onde é que baixa o programa atualizado e também fazer a instalação, tá bom? Então, fica de olho aí na atualização do programa. A última versão foi baixada agora, foi publicada agora em dezembro. É sempre amplamente divulgada essas questões de atualização, mas é sempre bom você ficar esperto com relação a isso, tá? Outro ponto importante também que eu pontuei aqui para a gente falar é com relação a backup, tá? Deixa eu ver se eu aprendo a escrever essa palavra aqui. Eu acho que escreve assim, pessoal. O sistema, ele gera backups. Poucas pessoas sabem disso, tá? É importante que você, sempre que elabore sua declaração a GFIP e transmita, você vai lá e gera backup. Mas o próprio sistema, ele gera backup e poucas pessoas sabem disso, tá? Então, você vai lá no disco local C, na pasta do sistema, no teu computador, e lá na pasta de arquivos do disco local C, dentro da pasta de GFIP. Então você vai lá, disco local C, caixa, GFIP, arquivos, e você vai encontrar todos os backups que o próprio sistema criou, tá? Backups de fechamento. Isso é uma informação importante. E outra informação importante que você precisa saber, eu vou apagar tudo isso aqui, tá? A gente vai mostrar depois no programa, na captura de tela, mas uma informação importante que você precisa saber são as tabelas, tá? O programa ele tem uma série de tabelas e você precisa saber quais são. A gente vai ter, então, no programa 3 tabelas, tá? A gente tem uma tabela que é chamada tabela auxiliar. É uma tabela que tem os índices do INSS, tá? Normalmente, essa é uma tabela anual, tá? No ano de 2019, a gente teve uma particularidade diferente, porque no ano de 2019 a gente teve 2 tabelas auxiliar. Mas, via de regra, essa é uma tabela anual, tá? Ela sempre traz o quê? Traz as faixas de contribuição do empregado, né? As faixas de contribuição previdenciária. Qual é o salário dele, qual é o percentual de contribuição. Então, é uma tabela anual, você precisa verificar se ela está atualizada no teu aplicativo, tá? Outra tabela que tem ali é uma tabela do FGTS, tá? Que são os índices do FGTS. Essa é uma tabela que ela tem uma regra diferente, tá? Então, são índices do FGTS. Essa não é uma tabela mensal, essa é uma tabela por vigência. Então, a tabela do FGTS, normalmente ela tem vigência do dia 10 de um mês, tá? Do mês X, até o dia 8 ou 9 do mês Y, tá? Ou seja, de um mês para o outro vai ter a tabela, então a vigência dela é por período, tá? E a gente vai ter também uma tabela, que é a tabela Selic, que é a tabela de índices de atualização e correção da contribuição previdenciária em atraso. Essa tabela aqui é mensal, tá? Ok? E aí, vamos para as dicas então. Essa tabela aqui você vai precisar atualizar ela. É obrigatória a atualização dela, tá? Para você utilizar o programa, tá?
E aqui já vai uma dica importante também. Sempre que você atualiza a última tabela vigente, ela traz todas as outras tabelas junto. Então, quando você atualiza a última, se você precisar recalcular de anos anteriores, você não vai precisar ir procurar a tabela do ano anterior, porque ela já está dentro do programa. Então, eu atualizei a última tabela, por exemplo, eu atualizei a tabela de 2021. Ela tem a tabela de 2020 lá dentro, 2019 e por aí vai. Todas as tabelas desde o início, tá? Então, sempre que você atualizar a última, ela já vai ter todas as tabelas. O que não pode acontecer, por exemplo, é eu fazer uma GFIP do ano de 2021 e no meu sistema ter uma tabela do ano de 2020. Por quê? Porque a competência 2021, o ano de 2021 é maior, né, que o ano de 2020, então vai estar calculando errado. Isso é um erro muito comum em GFIPs, tá? É você estar com a tabela desatualizada. Principalmente quando você restaura backup de anos anteriores, ele vai trazer a tabela que está lá naquele backup. Então fica esperto, sempre está checando se a tabela auxiliar do INSS está atualizada, certo? Então, com relação à tabela do FGTS, essa tabela você só vai atualizar ela quando você estiver fazendo o cálculo do FGTS em atraso. Então, se você estiver recolhendo FGTS em atraso, você vai precisar atualizar a tabela do FGTS, tá? Ambas tabelas estão disponíveis no site da Caixa, tá bom? Caixa Download, você vai lá e baixa, tá? Com relação ao FGTS, você vai ter que atualizar elas apenas quando você for fazer o recolhimento do FGTS em atraso. Então, o teu cliente lá ele esqueceu de pagar o FGTS, você vai lá e atualiza a tabela, claro, de acordo com a data que você vai fazer o pagamento. Se você vai fazer pagamento, por exemplo, dia 15, a tabela que você vai atualizar tem que ser uma tabela que está vigente naquele período ali, tá? Lembrando que é por vigência. Então você vai lá, atualiza e faz o reenvio com a opção marcada em atraso, tá? Agora vamos falar então sobre a tabela Selic. A tabela Selic você nunca vai precisar atualizar. E eu vou te dar 2 motivos porque você não vai precisar atualizar. Por quê? Porque se você precisar pagar, a tabela Selic está relacionada à contribuição previdenciária. Então, se você precisar pagar a contribuição previdenciária em atraso, você vai fazer o quê? Você vai lá no site da Receita, que é chamado de, eu gosto de chamar ele de SAL, não sei se as pessoas chamam ele assim, que é Sistema de Acréscimos Legais, e você atualiza a sua guia por lá. Olha só que bacana, você não precisa reenviar novamente a GFIP, tá? Outro detalhe, eu já vi casos em que mesmo você atualizando a tabela Selic, ele vai calcular errado. Então, a gente já falou que para contribuição previdenciária existe um monte de gambiarra aí para você fazer lá, para declarar, enfim. Não há necessidade de, quando tiver o INSS em atraso, você atualizar a tabela Selic para fazer o envio. Não precisa, tá? Ou seja, bora recapitular. Tabela de INSS, auxiliar do INSS anual, ela é obrigatória você atualizar, tá? É obrigatório você fazer isso. E normalmente eu já falei, é uma tabela anual, só se mudar alguma coisa na tabela do INSS, das faixas de contribuição, eles atualizam ela, mas via de regra é anual. A tabela do FGTS você só vai atualizar quando tiver FGTS em atraso e a Selic você nunca vai precisar atualizar, beleza? Vamos continuar, que agora a gente vai o quê? Vai fazer uma aula de tela aqui. Então eu vou capturar a tela para vocês e vou mostrar um pouco de como é que funciona o programa, tá? Como é que você baixa o programa e também como é que você instala, beleza? Então acompanha aqui comigo. Muito bem, esse aqui é o programa CFIP, tá? Aqui no programa, tô aqui capturando a minha tela, beleza? Aqui no programa eu vou ter aqui, a primeira coisa que você precisa saber é que aqui no menu ajuda e verificar se ele está atualizado. A última atualização que eu falei para você saiu no finalzinho do ano passado, então a última atualização 24/12/2020, tá? Ele tá com a tabela, e aí nós falamos também sobre as tabelas auxiliares aqui, a tabela Selic e a tabela do FGTS. Então a tabela do INSS é a tabela auxiliar, ela é a tabela 42, é a última tabela vigente, tá? Então, normalmente uma tabela anual, eu já falei para vocês, é sempre bom a gente ficar de olho nesses detalhes, tá? A tabela Selic, ele trouxe aqui 12 de 2020, porque foi o período que eu atualizei o programa aqui, tá? A última versão. E tem também a tabela de índice do FGTS, e eu já falei que só vou atualizar ela se eu precisar recolher FGTS em atraso, tá bom? Então, o programa, o sistema, empresa de recolhimento do FGTS, Informações de Previdência Social, ele tá na versão 8.4, tá? Então, para você saber se o programa está atualizado, você pode buscar aqui no site da Receita, tá? Então, vou abrir aqui o site da Receita.
Receita, vou botar aqui, Programa CFIP, Receita Federal. Muito bem, então aqui eu vou, né, localizar o programa. Eu posso ir aqui nesse, eu posso ir nesse site aqui, eu abri dois programas, dois sites aqui. Então vou voltar um aqui, bora ver. Deixa eu voltar aqui, ele pode aparecer aí diversas abas para você. Então, programa, deixa eu procurar aqui, CFIP. Aqui, foi. Então, bora ver como é que ele vai abrir aqui. Lembrando que o site da Receita já está no gov.br, tá? Então, aqui eu vou encontrar o aplicativo que está aqui. E aqui, sim, agora sim, ó, ele trouxe o aplicativo atualizado na versão, né, versão 8.4 do dia 24/12/2020, tá? Mas, se você for aqui, ó, eu achei outra página da Receita, a página antiga. Esse ele ainda traz o programa, ó, o último que foi atualizado no mês 3 de 2020, tá? Teve uma atualização ali no mês 3 de 2020, então é bom ficar esperto aí, tá? Para saber qual programa está atualizado. É esse aqui, tá? Você pode também ir lá no site da Caixa, você vai na aba de downloads, você vai procurar a letra F, né? Que é FGTS. E aí você vai procurar FGTS CFIP. Vamos lá, se a gente acha aqui. Aqui, ó, FGTS CFIP. Você vai clicar aqui e ele vai te dar a tabela auxiliar de 2021. Ó, aqui você baixa a tabela auxiliar e aqui você tem o instalador do programa, tá? É só clicar aqui e ele vai baixar o instalador para você instalar aí na sua máquina, tá baixando, tá? E aí, ó, outro detalhe importante que eu falei é sobre as tabelas de INSS. Quando você atualiza a última, ele já traz todas as informações que tem, né, nas outras tabelas. Então eu vou aqui, ó, em exibir tabelas e aqui ele me dá, ó, todas as tabelas vigentes desde 98, tá? Então desde 98 eu tenho aí todas as tabelas vigentes até 2021. Então sempre que eu atualizar a última tabela, o programa vai ter todas as tabelas juntamente com eles, tá? Muito bem, beleza? Então, para você instalar o programa é muito fácil, eu vou ensinar aqui para você o passo a passo. Mas antes eu vou fazer um backup aqui, então eu vou fazer um backup, porque eu quero depois restaurar esse backup aqui. Eu vou fazer um backup lá na minha área de trabalho. E vou botar a data de hoje, 2 de 2021, o mês de hoje, tá? E vou salvar aqui. Ele vai gerar um backup para depois eu desinstalar o programa e reinstalar novamente o programa que eu já baixei, para você entender como é que funciona o passo a passo da instalação, que é super simples, tá? Muito bem, então eu vou desinstalar aqui o programa e vou reinstalá-lo. Então eu vou aqui no local do arquivo. Para desinstalar, eu procuro aqui essa função, tá? Vou dar um sim aqui. Ele pergunta se quer desinstalar, eu vou finalizar aqui e ele já desinstalou. É muito rápido, tá? Muito bem, já desinstalei o programa ali, agora eu vou continuar, tá? Eu já baixei o instalador, ele tá aqui, tá? Tá aqui no meu download, então eu vou aqui em download. Vou pegar o instalador do programa aqui, joguei ele aqui na área de trabalho. Vou abrir aqui esse arquivo, tá? E tá aqui o instalador do CFIP, então só é apertar em instalar, sim, e aí ele vai instalar o programa. Só ir dando sim, seguindo próximo, pronto, ele já vai instalar o programa ali. Possivelmente ele vai pedir para reiniciar no final, tá? Então vou terminar aqui. Aqui ele acabou não pedindo, mas tudo bem. E aí eu já estou com o programa instalado aqui, tá? Esse ícone aqui, tá? Então eu vou dar 2 cliques aqui, ele vai me abrir o programa. E aí quando eu instalo a primeira vez, ele aparece essas opções aqui. Eu posso cadastrar manualmente as informações, eu posso importar um arquivo de folha, a base DOS é a base antiga e eu posso instalar um backup de segurança, tá? Então eu vou aqui em restaurar backup de segurança, vou em próximo, vou dar um OK e vou localizar o backup que eu fiz, que foi exatamente esse aqui. Vou dar 2 cliques, pronto, ele vai restaurar o backup de segurança e aí eu vou ter instalado o programa aqui na minha máquina, tá bom? Então ele está finalizando a instalação. Não sei se vai pedir para reiniciar, vamos ver se vai pedir para reiniciar. Ó, instalado com sucesso aqui. Pronto, não pediu para reiniciar, basicamente a mesma coisa. Vou lá no menu ajuda, sobre, e ele vai estar aqui, né, a última versão, que é de 24/12, mas como vocês viram aqui, ó, a tabela do INSS não está atualizada. A tabela do INSS que ele trouxe aqui foi a tabela de 2020, então eu sempre preciso estar fazendo essa
checagem, tá? E para atualizar a tabela, eu posso ir aqui, ó, em ferramentas, cargas, e eu vou aqui em auxiliares, automático, bora ver se eu consigo atualizar automaticamente. Olha, foi, que bacana. Vou lá em ajuda, sobre, e aqui, ó, tá atualizada já, ó, 2021, beleza? Super tranquilo e tá tudo certo, tá? Então a gente já filtrou dessa parte aqui, ok? Vamos voltar aqui comigo. Muito bem, a gente já viu o tutorial aqui, mostrei para vocês com telas, como é que você baixa, como é que você verifica várias informações importantes ali. Agora, o que você precisa saber para a gente já finalizar é que o programa CFIP, a GFIP, que é a declaração, né, que eu falei para você, e duas guias que são geradas pelo programa, que é a GPS, que é a guia do INSS, e a GRF, que é a guia do FGTS, todos eles estão sendo substituídos por quem? Pelo e-social, tá? Então, as empresas que já estão obrigadas a entregar o e-social, de acordo com o calendário de substituição, daqui a mais alguns anos não vão precisar mais fazer não vão precisar mais usar o programa CFIP, nem apresentar a GFIP, porque as informações já vão ser declaradas a partir do e-social e também, né, na DCTF Web e o FGTS digital, tá? Que é o novo FGTS, tá bom? Então, essas novas obrigações mais modernas, né, elas vão substituir a maneira antiga de se declarar. Sempre que você precisar fazer algo retroativo de períodos antigos, você usa o sistema da época, que é o sistema CFIP, mas depois que entrar a vigência do e-social, você precisar declarar alguma informação, daqui a algum tempo só vai ter o e-social vai substituir definitivamente o programa CFIP. Eu acredito que essa é uma das informações mais importantes que eu passei aqui hoje nesse episódio do DP na Prática. Eu espero muito que você tenha gostado desse conteúdo. Você pode assistir e reassistir quantas vezes você quiser. E lembrando que aqui no YouTube, ou lá no YouTube da NIT, você vai encontrar uma playlist com os episódios anteriores. Então vai lá que tem conteúdo muito bacana, conteúdo prático do dia a dia que vai ajudar você que é do departamento pessoal. E aí já aproveito para te convidar para você nos seguir nas redes sociais, no YouTube, Facebook, no Instagram também, entrar no nosso grupo de Telegram e ficar ligadinho com a NIT, acompanhando todas as atualizações na área trabalhista e também no e-social, tá bom? Eu sou o Luciano Pimentel e esse foi mais um episódio do DP na Prática. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!